Amém? Eu convido os irmãos a ficar de pé. Vamos ler a palavra do Senhor, que se encontra no livro de Mateus, no capítulo 27. Mateus, capítulo 27, nós vamos ler o versículo 22. Amém? Os irmãos acharam? Vamos ler. Disse-lhes Pilatos: que farei então de Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. Vamos orar. Pai amado, Deus maravilhoso e santo, estamos aqui, Senhor, agora diante da Tua palavra. Senhor, nós te pedimos, Senhor, continua, Deus, falando conosco, Pai. Fala, Jesus, agora neste momento, através da Tua palavra, Deus. Fala-nos, Senhor Jesus querido, aos nossos corações. Pai, fala, Senhor Jesus querido, não aquilo que queremos ouvir, Senhor, mas que precisamos ouvir da Tua parte. Senhor, que não seja minhas palavras, Senhor, nada de mim mesmo, mas que seja tudo dirigido pelo Teu Espírito Santo. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem assentar. Eu estava lendo essa palavra e nos outros evangelhos também. E o Senhor tocou no meu coração e frisou essa parte onde Pilatos pergunta ao povo: que farei então de Jesus chamado Cristo? Que farei então de Jesus chamado Cristo? Pilatos agora ele se encontra numa posição que podemos dizer de indecisão. E quem nunca ficou indeciso, pelo menos alguma vez na vida? Talvez com uma roupa, o que vai vestir, o que vai comer, ou até mesmo se vai fazer uma viagem, para onde vai. E é normal gerar indecisões em nós, né? E algumas pessoas são mais decididas para tudo. Algumas pessoas, elas conseguem ser mais decisivas e decididas. Elas falam: eu vou fazer tal coisa e faço. Eu não tenho muito que escolher a roupa, eu pego aquela roupa, já estou decidida a trabalhar, vou com aquela roupa e ponho. Eu vou calçar aquele calçado e vou. E outras ficam: vou com essa ou vou com essa. Visto isso ou isso, calço esse ou aquele. Vou para cá ou vou para lá. E muitas das vezes as indecisões a gente vê que elas são assim bem distintas. Não é uma coisa assim: eu vou fazer uma viagem, eu vou para o Nordeste ou eu vou para o Norte. Não, eu vou para o Nordeste ou eu vou fora do país. Uma decisão assim bem distinta uma da outra. Mas todos já passamos por algum momento por indecisão. E quando a gente olha agora aqui para a palavra do Senhor, a Bíblia vai nos dizer sobre todo esse sofrimento que Jesus Cristo passou. Nós já sabemos o quanto Jesus ele foi humilhado, o quanto ele sofreu por amor a cada um de nós. A palavra de Deus vai nos dizer que Jesus ele já tinha passado por um interrogatório. E foi um interrogatório duradouro. E agora Jesus se encontra em um outro interrogatório. E a palavra de Deus vai nos dizer que depois ele sai dali, da casa de Caifás, e vai para um outro interrogatório. As pessoas pegam ele e levam ele agora até Pôncio Pilatos. E quando ele chega ali diante de Pôncio Pilatos, a palavra de Deus vai nos dizer que aquele homem, olhando para Jesus, sabendo da história de Jesus, de quem era Jesus Cristo, ele tinha em seu coração a inocência de Jesus Cristo, ele tinha em seu coração a fidelidade de Jesus Cristo, ele sabia que Jesus não era um outro homem qualquer, ele era um homem que ele era acostumado a lidar com aquela situação. Pilatos era um homem que ele era governador, ele era um homem que estava acostumado com julgamento, mas agora, até o meu texto diz, Jesus perante Pilatos, mas eu diria Pilatos perante Jesus. Pilatos agora está na frente, está diante de um homem que é diferente de todos os outros homens. Ele está prestes a fazer um julgamento que é diferente de todos os outros julgamentos que ele fez. Ele está prestes a tomar uma decisão diferente de todas as outras decisões.
Porque a decisão de Pôncio Pilatos era aquela, meus amados irmãos. Diante de um julgamento, eles costumavam mesmo a perguntar o que era que o povo tinha a dizer. Mas Pilatos agora estava diferente, um julgamento diferente, numa situação diferente. Jesus chegando até ele sabendo de quem se tratava. A palavra de Deus vai nos dizer, aqui mesmo e nos outros evangelhos, que a mulher de Pilatos escreve uma carta, pede para que essa carta chegue até ele. E em sua carta ela diz, olha, não se envolva com este homem. Eu não dormi essa noite, eu não dormi direito, eu sofri, eu sonhei com este homem. Não se envolva com este justo homem. Pilatos, mesmo lendo a carta de sua esposa, eu acredito que em seu coração ele temia mais ainda, pois afinal de contas, acredito eu que nenhum outro julgamento a sua esposa tinha tomado partida. E ele continua ali a tomar uma decisão. E a pergunta dele foi, que faremos com Jesus Cristo? O que faço eu agora com Jesus Cristo? Qual a decisão que eu tenho que tomar acerca daquele homem, que eu com certeza vejo que é inocente? Aquele homem que eu estou vendo que não deve nada a ninguém. Aquele homem que eu estou vendo que não cometeu nenhum crime. Mas que decisão eu devo tomar? E a palavra de Deus vai nos dizer, e nós já conhecemos, que o povo fala, crucifica-o. Crucifica a Jesus Cristo. E meus amados irmãos, eu estava lendo essa palavra, o Senhor tocou no meu coração e eu fui anotando aqui. Pilatos, mesmo depois de ouvir aquele povo falando para crucificar a Jesus Cristo, ele volta então a questionar Jesus. O seu coração, meus amados irmãos, ele ardia. A sua alma, meus amados irmãos, sentia. Pilatos estava diante de uma decisão difícil de ser tomada. Mas a palavra de Deus vai nos dizer que ele não queria ficar mal visto às pessoas. Pilatos, ele fala assim, olha, por mim, eu solto a Jesus. Por mim, eu estou vendo que este homem, ele é inocente. Mas ele queria ficar bem diante dos olhos das pessoas. E mesmo lendo a palavra do Senhor, e nós já sabemos o porquê que Pilatos fez isso. Quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente sabe que Pilatos, ele não tomou uma decisão baseada, meus amados irmãos, por ele mesmo. A decisão, Daniele, foi dele? A decisão foi dele. Mas nós sabemos que estava escrito o que aconteceria com Jesus Cristo. E eu não quero nem entrar nessa parte do que estava escrito. Porque o Senhor tomou, meus amados irmãos, tocou no meu coração para falar sobre a decisão. Sobre a indecisão. A indecisão, ela tem consequências. E geralmente as consequências da indecisão, elas são ruins. Porque quando nós olhamos para a palavra de Deus e vemos que quando as pessoas se encontram indecisas, quando as pessoas se encontram sem saber qual vai ser a sua tomada de decisão, a gente vê que elas estão em cima do muro. As pessoas que se encontram indecisas, ela não tem o sim, sim e o não, não na boca dela. E a palavra de Deus fala que se não tiver o sim ou não, a certeza em nossa boca não provém de Deus. E quando nós olhamos e vemos que agora ele se encontra indeciso com a sua tomada de decisão, ele agora joga a responsabilidade para o povo. E eu olhando para essa palavra, falei, Senhor, quantas das vezes nós não estamos também na mesma situação de Pilatos? Estamos dentro da igreja, mas estamos ainda indecisos. Muitos ainda estão dentro da igreja, mas ainda estão se perguntando, o que faremos com Jesus? Muitos estão dentro da igreja, mas ainda estão se perguntando, onde eu coloco Jesus? E será que eu coloco Ele no primeiro lugar? Será que eu coloco Ele no último lugar?
Será que eu coloco ele em um lugar onde depois eu possa ir lá, pegar ele como se ele fosse, meus amados irmãos, alguém que eu possa manusear e dizer, agora sim, Jesus, agora sim você pode fazer parte da minha vida, agora sim o Senhor pode fazer morada no meu lar, agora sim o Senhor pode tomar a minha vida, agora eu decidi estar contigo. Quando, meus amados irmãos, nós nos colocamos indecisos, nós não estamos fazendo nada diferente do que Pilatos fez. A palavra de Deus vai nos dizer que quando o povo fala, crucifica-o, ele com o seu coração ardendo, faz aquilo que o povo quer, aquilo que o povo pede. Eu quero ler juntamente com os irmãos no versículo 23. O presidente, porém, disse, mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo, seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo, eu estou inocente do sangue deste justo, considerai isso. Ele agora, meus amados irmãos, sabia a decisão que ele tinha que tomar, mas ele estava fazendo algo que ele queria mostrar para o povo. Ele queria mostrar para o povo que ele estava lavando as mãos dele. Ele queria mostrar para o povo que em seu coração ele não concordava com aquilo que ele estava fazendo, mas ele iria fazer para agradar ao povo. E quantos de nós não estamos vivendo somente para agradar ao povo? Quantos de nós não estamos preocupados em agradar ao irmão, em agradarmos a irmã, em agradarmos a um líder e esquecemos de agradar a Deus? Muitas das vezes eu vivi muito tempo da minha vida tentando agradar as pessoas. Tentando agradar até mesmo o pai e a mãe, e eu não digo em agradar em questão de desobedecer ou obedecer, em sim agradar e muitas das vezes fazer aquilo que acabava desagradando a Deus. Quantos de nós não nos preocupamos tanto em agradar ao próximo, ao povo, e esquecemos de agradar a Deus? Pilatos, meus amados irmãos, está mais do que claro para todos nós, que a sua preocupação era em fazer aquilo que o povo tinha pedido. O povo falava, crucifica-o, mata-o, acaba com ele. E em seu coração ele sabia que Jesus era inocente, mesmo assim ele queria fazer aquilo que o povo pedia. Meus amados irmãos, não é tempo de nós ficarmos nos preocupando com o povo. Não é tempo mais de ficarmos nos preocupando com um outro. Não é tempo mais, meus amados irmãos, de nos preocuparmos com o que o irmão ou a irmã vai dizer, com o que o irmão ou a irmã vai gostar ou deixar de gostar. O que nós devemos nos preocupar é, será que estamos agradando a Deus? Será que a preocupação que está em meu coração é em agradar a Deus? Será que a decisão que eu tenho que tomar dia após dia é baseado, meus amados irmãos, em agradar ao próximo ou em agradar a Deus? Quando nós olhamos para a vida de Judas, Judas também ele teve uma decisão. Judas também ele foi decidido. Judas, meus amados irmãos, ele sabia o que ele estava fazendo. A palavra de Deus nos diz que Judas ele não foi nenhum inocente. Ele esteve com Jesus, andou com Jesus, viu milagres de Jesus, viu Jesus operando maravilhas. Mesmo assim ele chegou e tomou a decisão de trair ao nosso mestre. Muitos estão agradando as pessoas e vão ser traídas pelas pessoas, porque não estão se preocupando em agradar a Deus. A palavra de Deus vai nos dizer que quando Judas, ele se arrepende daquilo que ele fez, não um arrependimento que nós conhecemos, mas um remorso na verdade. Judas ele fica sentido por aquilo que ele fez e gera nele um remorso. Essa é a palavra correta, não é nem um arrependimento, porque gera na palavra de Deus vai nos dizer que gera nele um remorso. Agora então ele pega aquelas 30 moedas e ele então chega até o Sinédrio e fala assim, olha, chega até ali na porta do templo e fala, olha, agora eu não quero mais essas moedas, eu não quero mais, olha o que eu fiz. Ele joga aquelas moedas na porta do templo. E quando ele chega até aqueles homens, da qual ele mesmo tinha levado até Jesus e fala para eles que ele não quer mais aquelas moedas,
A palavra de Deus vai nos dizer que aqueles homens olham para ele e falam assim: eu não tenho mais nada com você. A decisão foi sua. Eu não tenho mais nada com você. Foi você quem tomou esta decisão. E daí com a decisão que você tomou. Porém, quando chega aqui em Pilatos, a resposta é a mesma. Mesmo Pilatos lavando as suas mãos perante o povo, a consequência veio na vida de Pilatos. Mesmo, meus amados irmãos, Pilatos com seu coração ardendo, mesmo ele em seu coração dizendo que ele não queria soltar a Jesus, que ele não queria prender e matar a Jesus, em seu coração dizia que ele queria soltá-lo, as consequências veio na vida dele. Ele foi avisado por sua esposa. Ele esteve em suas mãos, Jesus, meus amados irmãos, frente a frente, questionando e sabendo que ele estava matando um inocente. E o Senhor, meus amados irmãos, ministrou no meu coração. O foco é Jesus. E é a Ele que eu tenho que agradar. Se a minha decisão desagrada aos outros, eu não posso fazer nada. Se a decisão que eu tomei em estar com Jesus Cristo, em viver para Jesus Cristo, vai desagradar as pessoas, não há nada que eu possa fazer. Agora, se eu tomei a decisão de ficar em cima do muro, ou em desagradar a Jesus Cristo para agradar as pessoas, eu que vou ter as consequências. Quando eu olhei para a palavra do Senhor e eu vi Jesus ministrando, meus amados irmãos, em meu coração, e eu digo que foi Jesus que foi ministrando, porque aquilo que eu estou falando aqui, quase eu não escrevi aqui. Jesus vai ministrando em nossos corações e nós vamos pedindo direção a Deus. E eu fui olhando, Jesus me levou para os milagres que Ele fez aqui nesta terra. Jesus, Ele fez muitos milagres. Jesus operou muitos milagres e maravilhas. E eu fiquei pensando, Senhor, o que tem a ver a palavra de milagres de poder e maravilhas com esta palavra que o Senhor está me dando. E Jesus, meus amados irmãos, me fez mostrar que Ele operou milagres de maneiras diferentes. Ele operou milagres e maravilhas de maneiras da qual o homem não consegue copiar. Em alguns, a gente vai ver que a palavra de Deus vai nos dizer que ele foi lá, fez o lodo da terra e colocou nos olhos e aquele homem ficou curado. Em outros a gente vai ver que Jesus estendeu a mão e o homem ficou curado. Em outros a gente vai ver, a palavra de Deus vai nos dizer que Jesus nem chegou a ir até a casa e a pessoa ficou curada. E eu pensando, Senhor, o que o Senhor quer nos dizer com esta palavra? O Senhor dizendo que aquilo que nós temos que focar é em Jesus Cristo. Não é numa maneira, meus amados irmãos, como eu sou usada por Deus. Não é numa maneira, meus amados irmãos, como você é usado por Deus. Não é numa maneira como você fala ou deixa de falar. Não é numa maneira de como Deus te usa ou deixa de te usar. O foco, ele tem que estar em Jesus Cristo. Se você, meus amados irmãos, olhar para a palavra de Deus e ficar focado, Jesus, ele faz milagre só quando ele entra na casa. Jesus, ele só faz milagre quando ele entra na casa. Você não vai estar sendo, meus amados irmãos, alguém que foca em Jesus Cristo. Você vai estar focado na maneira que Jesus trabalha e não em Jesus Cristo. E a palavra de Deus vai nos dizer que Jesus Cristo, quando ele chega no ambiente, tudo fica diferente. Jesus Cristo, quando ele está no meio da igreja, tudo muda. Jesus Cristo, quando ele habita em nossos corações, nós somos diferentes. E aí, meus amados irmãos, a gente começa a entender porque o foco não é na maneira que Deus faz, e sim Deus que está fazendo. O foco não é do jeito que a gente pensa que tem que ser, e sim quem que está regendo. Quando nós olhamos para, meus amados irmãos, uma orquestra, quando nós olhamos para aquele coral lindo cantando, admiramos, ficamos maravilhados, nós temos a certeza que por trás de tudo aquilo ali, teve um grande ensaio. Todos ensaiaram, todos participaram, todos se dedicaram, todos abriram mão de algo para estar ali, para fazer aquela música que nós ouvimos e nos alegramos porque achamos bonito. Mas, se nós ficarmos focando no som do violino,
no som da guitarra, no som do trompete, no som de outro qualquer instrumento, nós não vamos conseguir sentir a sintonia, porque nós vamos estar focando em algo errado. Você não vai conseguir ouvir somente o som da guitarra, você não vai conseguir ouvir somente o som do violino, você não vai conseguir ouvir nada. Se você tentar, na sua mente vai fazer uma bagunça, mas quando você foca na música, quando você foca naquilo que realmente tem que focar, você ouve a mais bela melodia. Há um maestro, meus amados irmãos, regendo aquela orquestra. Há um maestro regendo a orquestra. Há alguém treinado, meus amados irmãos, e dedicado para estar à frente. A mesma coisa é a presença do Senhor. A mesma coisa é a igreja do Senhor. Há um maestro, há um anjo da igreja, há um pastor, há um líder. Tudo, meus amados irmãos, é designado e direcionado por Deus. E o Senhor nos mostra a entendermos, a não olharmos para a maneira, e sim a olharmos para Jesus. Quando nós olhamos para Jesus, nós não estamos preocupados com a multidão. Quando nós olhamos para Jesus, nós não nos preocupamos se vamos agradar ou não o outro. Nós só focamos em Jesus Cristo. Pilatos, meus amados irmãos, e eu volto a dizer, não estou falando daquilo de que estava escrito, eu estou falando da decisão de Pilatos. Se ele focasse somente em Jesus Cristo, ali mesmo já acabaria tudo. Porque o interrogatório que ele fez, o interrogatório que tinham feito Jesus, aquele vai e vem, leva Jesus até Herodes, volta com Jesus agora para cá. Jesus vai para Caifás, Jesus agora volta para cá. Jesus vai para Anás, agora Jesus vai para cá. Jesus agora está de frente ao Sinédrio. Ninguém consegue achar nada para crucificar Jesus. E agora eu volto a interrogá-lo, e eu continuo sem achar nada. Então, a decisão de Pilatos seria: eu vou soltar Jesus. A decisão dele certamente não seria uma indecisão. Quando nós estamos indecisos, muitas das vezes nós deixamos o outro decidir por nós. Quando nos colocamos numa posição de indecisão, muitas das vezes deixamos as outras pessoas decidirem por nós. E o que Jesus está querendo nos ensinar é: olhai para mim. Não olha para o povo, não olha para a maneira, não olha para outras coisas, olhai para mim. Quando nós olhamos, meus amados irmãos, para as pessoas, nós nos entristecemos. Sabe por quê? Porque a gente consegue entender que nós não vamos agradar a todo mundo. Agora, se eu estiver preocupada somente em agradar a Deus, mesmo eu não agradando o próximo, a minha vida, meus amados irmãos, a sua vida será diferente. Porque a certeza que você vai ter no seu coração é que, ainda que você não escute a voz de todos te aplaudindo, você escuta Deus te aprovando. E a palavra de Deus nos diz que Ele dirá naquele dia: vinde benditos do meu Pai. Todos aqueles que o quê? Obedeceram a sua voz, ouviram a voz de Deus e não a voz do povo. E eu quero agradecer a oportunidade que essa palavra venha falar cada vez mais no coração de cada um. Foi isso que o Senhor colocou no meu coração, para a minha vida e para a igreja. Amém? Eu agradeço a oportunidade.